Tarsis Prado Júnior é autor do livro lançado pela Cotter Editorial, que leva esse nome, inclusive. Esse livro é resultado de anos de estudo sobre a construção da figura do ex-juiz nos grandes veículos de comunicação. Tarsis também discute o papel da Operação Lava Jato e do próprio ex-magistrado dentro do governo Bolsonaro, fala sobre a perseguição jurídico-midiática que sofre o ex-presidente Lula, e é sobre isso que a gente conversa agora com ele, inclusive. Tarsis Prado Júnior, pesquisador, doutor em comunicação e linguagens, pós-doutorando em sociologia pela Universidade Federal do Paraná e professor universitário em Curitiba. Um prazer recebê-lo, professor, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Prazer é meu. Certo. Professor, começa explicando para a gente, então, dá uma resumida, na verdade, nesses anos de estudo que levaram a esse livro. Fala para a gente como que foi essa construção de Sérgio Moro, por que a mídia se interessou por esse personagem e como ela ajudou a realizar essa jornada do herói que você descreve no livro. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então vamos lá, Thalita. O Sérgio Moro, ele entra ele é adotado como herói na mídia, porque a mídia, há muito tempo, andava carente de heróis, né? Então, ela não tinha alguém em que ela confiasse, que ela colocasse para a população como um salvador da pátria. O último que a gente pode pensar assim era no esporte, né? E que era o Ayrton Senna, né? A gente lembra como a própria Globo construiu o Ayrton Senna como um herói, mas nesse caso um herói do esporte, né? Mas precisava de alguém como herói nacional, principalmente alguém que vencesse os grandes monstros, principalmente os que afetavam a população como um todo, e principalmente alguém que fosse contra qualquer figura do campo popular. Tá? Esses monstros que eu digo, os monstros que a grande mídia entende como sendo monstro, e se você pensar que a grande mídia é um braço das grandes empresas do grande capital, você vai entender que a mídia é que vai operar essa construção simbólica na sociedade. Então, ela precisava de alguém assim. No outro lado, já tinha o Lula. Quem conseguia bater o Lula? Não tinha ninguém que conseguia. E aí ela precisava de alguém. Todos que ela supostamente viu alguma tentativa de fazer isso, ela fracassou. Né? O último, antes do Moro, que foi meio que um ensaio, foi o Joaquim Barbosa, mas o Joaquim Barbosa não conseguiu também se sustentar ali. E, em parte, no meu entendimento, seria até difícil conseguir fazer essa construção com o Joaquim Barbosa pelo fato do racismo. Né? A classe média é muito, muito racista, em geral. E a gente está vendo, inclusive, agora, né, que depois de 2016 todo mundo andou se revelando, né? Muita gente saiu do armário e tem gente, inclusive, dizendo que... Você vê por aí, o próprio presidente da fundação, da Funarte, se eu não me engano, né? A Fundação Sérgio Palmares, Camargo, né? Sérgio Camargo, isso. Fundação Palmares, isso, não é Funarte. Fundação Palmares, né? Um negro que é contra as políticas de cota, que é contra, enfim, tudo que tudo que todas as demandas dos negros, né? Enfim. Então, gente negando a escravidão, inclusive, é um absurdo. Então, o Joaquim Barbosa não ia conseguir fazer esse papel. E eis que aparece, então, o Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Na verdade, o Moro ele aparece em 2004, foi no comecinho lá dos anos 2000, por conta da Operação do Banestado. Ele era auxiliar da Rosa Weber, né? E ele participou disso. E nas primeiras reportagens que se fazia a respeito dele, mostrava ele como um juiz durão e tal, né? Mas não tinha ainda esse tom agiográfico que a gente viu a partir de 2014, principalmente, quando vem a Operação Lava Jato. E aí a mídia, então, percebendo esse potencial do Moro em ser herói, muito menos pela capacidade de discurso dele, pelo carisma pessoal, mas muito mais pelas ações que ele praticava, entrou com tudo nessa onda.
Então, por exemplo, o Moro adotou o modus operandi da Lava Jato, né, que era prender, né, e esperar a delação, né, se não delatasse não saía, né, ficava numa prisão preventiva ad eterno, né, e a mídia foi vendo que ele fazia isso, ele colocava os caras na cadeia e realmente mantinha. E ele tinha uma coisa que outros não tiveram. Ele tem, na verdade, o Moro tem a cara da classe média. Você olha para ele, ele é a cara da classe média, não só a questão física, né, branco, enfim, né, um cara ali bem arrumado, parecendo um gerente assim, gerente de banco, um cara gerente de empresa, um CEO, né, coisa que a classe média ama, adora, né, tem verdadeira paixão. Não só por conta disso, mas porque ele tem na sua história de vida toda essa construção imagética que a classe média aspira. Né? Ele é juiz, ele estudou, então a questão da meritocracia entra muito aí. Olha só, o cara estudou, olha, ele não chegou, não foi dado, ele não é um cara rico, ele é um cara que batalhou, veja só, o pai professor, a mãe dona de casa, é do Paraná, é um cara, e é de Curitiba, depois eu posso falar um pouco mais desse assunto, a questão de Curitiba, então é o cara perfeito, e a mídia vendo isso, pronto, começou a fazer todas as matérias, todas as reportagens, o espaço amplo que foi dado ao Moro na mídia, foi todo no sentido de criar essa figura do salvador da pátria. Para você ter uma ideia, uma das reportagens que eu estudei que foi publicado na Gazeta do Povo, depois eu até explico por que eu estudei esse jornal, que foi a parte da empiria, a parte empírica mesmo do trabalho, tem um editorial dizendo: a lei está do lado de Moro. Olha só, não é o Moro que está do lado da lei, a referência é o Moro ao qual a lei se adere a ele. Né? E a gente viu que durante o ano de 2016 para cá, só depois das denúncias da Vaza Jato é que a gente começou a ter alguma desconfiança, mas até então, tudo, praticamente tudo que vinha do Moro lá para o STF ou o STJ, TRF4 não precisa nem gastar o latim para falar sobre isso. Tudo era tudo era autorizado, tudo era validado. Os que se questiona, as coisas que eram questionadas eram ignoradas ao melhor estilo Moro, né? Não vem ao caso. Agora, Então, professor, oi. você citou a questão da Vaza Jato, né? Eu queria saber como que a imprensa se comportou a partir da Vaza Jato. De alguma forma foi um balde de água fria nesse projeto que era do herói Sérgio Moro? Como a mídia passa a se comportar a partir dessas revelações que sujam um pouco a imagem desse juiz perfeito? Então, primeiro a gente tem que relativizar, porque o sujar a imagem dele, assim, ele sujou em termos. Porque se você perceber, a Globo sempre esteve ao lado da narrativa do Moro e da narrativa da Lava Jato em relação em relação aos argumentos de defesa deles, né? Então, ou seja, qual que eram os argumentos principais na época? Ah, que, enfim, a gente falou aquilo, se falou aquilo não importa tanto, porque foi vazamento legal, foram os hackers, foi um hacker. Você lembra muito bem que a defesa dele foi isso, é um hacker e que isso não tem validade, né? Então, assim, a Globo, é só você relembrar, e se não conseguir relembrar, é só jogar no YouTube, na internet que tem lá. A Globo sempre defendeu, nunca deu espaço para o contraditório ali, ou não deu o espaço que deveria ser dado. Né? Algumas, na mídia mainstream, as poucas vozes ali, você pode pensar ali um Reinaldo Azevedo na Band falando, e talvez um outro ali, articulista, né? Talvez Mônica Bergamo, eu vi que foi uma que deu que começou a falar bastante da Vaza Jato, enfim, a Folha de São Paulo se aliou, né, fez algumas reportagens pontuais sobre a Vaza Jato, mas onde ele perdeu bastante, se você pensar assim, essa característica do herói que ele vai perdendo, é um pouco mais agora, um pouco mais recente, quando ele sai do governo Bolsonaro, que aí ele tem uma quebra em alguns seguidores dele. Mas até então, tá todo mundo fechado com ele. Claro, a mídia alternativa era a mídia que mais falava disso. Aliás, não foi surpresa nenhuma as revelações da Vaza Jato. Eu estava terminando a tese quando vieram as revelações da Vaza Jato. Para mim, não me surpreendeu em nada. Nadinha. Né?
Então, assim, a figura do Moro ainda tem uma certa credibilidade. A gente não pode esquecer disso. Ele tem Você fala sobre Pode falar. Você fala sobre esse perder a credibilidade agora mais recente, né? Quando de fato ele sai do governo. Para a grande imprensa, para a Rede Globo, esse foi o momento de voltar a apoiar, tendo em vista que, enquanto ele fazia parte do governo, e um governo que rumava para um lugar não interessante, isso era ruim, e ele saindo e se descolando dessa imagem do governo Bolsonaro, a Globo pode voltar a construir esse projeto de candidato, de herói, inclusive? Na verdade, Thalita, a Globo nunca deixou esse projeto de lado. É como o Lula falou uma vez que acho que foi numa audiência lá com o próprio Moro, que ele estava condenado a condenar ele. E a mídia que condenou junto, que estava ali junto, também está condenada a seguir junto, adiante, de mãos dadas com ele até o projeto final, né? Você tinha me falado no começo sobre a questão do herói, eu esqueci de falar. Eu fiz o meu estudo, eu fiz um paralelo do herói na mídia com os estudos do Joseph Campbell, que é considerado o maior estudioso em mitos e heróis no mundo até hoje. O que o Joseph Campbell fala? Que a maioria dos mitos, dos mitos, de histórias fantásticas de heróis, ela converge num roteiro só. Todo herói sai de um mundo comum, entra no mundo desconhecido, passa por provações e retorna com o elixir, com o prêmio, né? Então, eu coloco isso no livro de uma maneira bem didática, né? Que o Moro, ele sai do mundo comum dele de juiz, vai se aventurar no mundo estranho, que é o mundo da política, travestida de justiça, ganha diversos... quando ele enfrenta esses poderosos, um atrás do outro, até chegar o poderoso final, que foi o Lula. Então ele vai ganhando batalha após batalha, então é o herói que vai ganhando, que vai conseguindo passar pelos vários limiares, né? Vai conseguindo ali e retorna com o elixir. E foi interessante que quando eu estava construindo a tese, eu não tinha certeza que ele voltaria com o grande elixir, que foi a prisão do Lula. Então, quando ele prende o Lula, ele conseguiu simplesmente o que nenhum outro herói, né? Eu faço até, não que seja considerado herói, mas lembrando lá num passado não tão recente em termos históricos, do Carlos Lacerda, né? Que era o demolidor de presidentes, né? Mas ele consegue o que ninguém até hoje conseguiu. Nenhuma outra pessoa conseguiu prender o Lula. E eu estou falando isso no ponto de vista de uma classe média que tem usa a mídia como o seu braço para construir imaginários, né, a questão simbólica, a questão subjetiva, que a gente não pode desprezar. Né? A gente pensa hoje, tudo bem, hoje até que está um pouquinho mais fácil a gente relativizar algumas coisas. Mas vamos voltar a 2016. Em 2016, quem era contra a Lava Jato? Quem era contra a Lava Jato praticamente era contra... Podia-se dizer que era contra a humanidade. A Lava Jato era um valor em si. Você ser contra a Lava Jato era ser contra o amor maior. Né? Então, assim, as poucas vozes que começavam a falar, que falavam, na verdade, naquela época, eram as vozes da mídia alternativa. Na mídia mainstream, um ou outro... Por exemplo, o falecido jornalista Ricardo Boechat, né? Ele falava toda manhã, não sei se você lembra de escutar o programa dele, toda manhã ele falava: a Lava Jato é o maior patrimônio que nós temos. A Lava Jato é o maior patrimônio que o Brasil tem. Ele falava isso toda manhã. Isso vai sedimentando o imaginário na cabeça das pessoas, que é uma coisa que a pessoa não consegue mais largar. E o Sérgio Moro, ele encarnou isso de uma maneira... Se você perguntar, não foi meu objeto de estudo, mas se você perguntar para mim, você acha que o Moro sempre quis chegar onde ele chegou? Eu acho que não. Eu acho que ele foi um instrumento que foi gostando daquilo. Viram nele um potencial e viram que... Ele foi gostando disso, mas agora, nesse momento, ele acabou deixando o governo Bolsonaro. Ele é um ex-juiz, então não tem um cargo, não tem uma função. Qual será o futuro de Sérgio Moro? Como a imprensa, a grande mídia,
vai continuar trabalhando isso no imaginário, inclusive, das pessoas? Como esse candidato vai continuar a ser construído a partir de agora? Então, a partir de agora nós vamos ver uma jornada do herói, como eu coloco no meu livro, mas uma jornada do herói, a segunda parte, vamos dizer assim, né? Ele vai continuar, ele vai querer chegar a uma meta maior ainda, né? Ele é o herói, ele não pode deixar aqueles que confiaram nele para trás, né? Eu acho que nem que ele queira, nem que ele queira. Se você for perceber o Moro, vamos fazer uma comparação do Moro com o Bolsonaro, né? Que são dois tipos de herói aí, porque o Moro é herói para essa grande classe média, vamos pensar assim vamos pensar em termos ideológicos para uma direita mais tradicional, e o Bolsonaro é herói para uma direita mais extrema, um espectro mais radical, cru, raivoso, enfim. O Bolsonaro ele tem a força dele muito no discurso. Ele pode até chegar a efetivar algumas das coisas que ele fala. Mas já o Moro, a força dele não é no discurso. A voz dele, inclusive, até os apoiadores dele né, sabe que a voz dele não convence ninguém. Né? Não é aquela voz que magnetiza e tal, e ele também, a linha argumentativa que ele coloca não seduz. Mas ele é o cara que ele faz. E a classe média gosta de gente que faz. Pensa o que é um gerente médio, assim, um CEO? É o cara que faz. O cara que planeja é o conselheiro, é o dono, entendeu? Então, assim, vamos pegar o Moro, ele é o cara que vai fazer. Então, eu não tenho, a não ser que aconteça algo, e hoje a gente tem que sempre colocar esses sinões, algo muito surpreendente, mas eu tenho certeza, tirando isso que eu falei aqui, que Moro é candidatíssimo, ele vai querer chegar à presidência, até porque tem muito interesse atrelado a ele, e até porque ele não vai ficar impondo o jeito dele. O Moro, ele traduz o jeito da elite. Por que ele entrou em choque com o Bolsonaro? Porque era o estilo próprio de um candidato, de uma pessoa, uma personificação. O outro, uma personalização. O outro já é a representação de um status quo, né? Que vai operacionalizar aquilo que dele é demandado. Né? E por que o Moro, né, chega a esse... eu queria muito abordar isso. Por que o Moro chega a esse status? Por que ele foi escolhido também? E por que eu escolhi também um jornal de Curitiba para falar disso? Porque Curitiba é uma cidade muito classe média. Curitiba, para vocês terem uma ideia, e muito direita, muito conservadora. Curitiba, para vocês terem uma ideia, só teve 2 experiências progressistas na história, na prefeitura. Né? Uma com o Requião, entre 86 e 88, e outra com o Fruit, né? Um pouco aqui no ano de 2012. E então a cidade é uma cidade com uma classe média muito grande, é uma cidade com conservadorismo pulsando a flor da pele. Por exemplo, quando o Bolsonaro ganhou aqui, ganhou a presidência, né? Aqui parecia final de Copa do Mundo. Né? Parecia final de Copa, dada a alegria das pessoas em ter alguém ali. Então, o Moro, ele representa essa classe média que em Curitiba é muito forte. Curitiba, por exemplo, estava desde os anos 90 que ela não se sente mais ajustada no cenário nacional. Até os anos 90 ela era a cidade modelo, aquela coisa da cidade ecológica, prefeitos com projetos arrojados para a cidade, enfim. Mas depois ela vai perdendo isso, então ela ficou carente de alguma coisa para se agarrar. Chegou o Moro, ela agarrou o Moro. Então quando fala, por exemplo, aqui República de Curitiba, isso aqui tem um símbolo muito grande na cidade. E a classe média de Curitiba é a classe média que o país gosta. Eu falo aqui de Curitiba, eu estou aqui já há 10 anos, mas eu sou paulistano. E eu lembro, né, morando aí em São Paulo, eu lembro que quando se falava em Curitiba, nossa, Curitiba, as pessoas até duvidavam que tinha assalto. Não pode, uma cidade europeia, aquela coisa. Então, o Moro, ele encarna também aquela europeização que encanta a classe média, uma coisa que o Gessé Souza fala da classe média, é que aquela massa da classe média que
não é o dono do dinheiro, não é o dono do poder em si, mas fica tão feliz e tão confortável em ser o capataz, em ser o operacionalizador daquele dinheiro, que para ela aquilo ali já é já é o objetivo de vida dela concretizado. Então o Moro é a cara. Se você olhar bem para o Moro, você vai ver que ele é a cara dessa classe média que vindo de Curitiba ainda tem um sentido maior. Professor, Sérgio Moro, nesse momento, você disse, mesmo que ele não quisesse, ele é candidatíssimo, ele vai ser levado a isso. Mas ele, hoje em dia, ele consegue caminhar sozinho, ele precisa ainda da grande imprensa, da grande mídia ao lado dele? O Sérgio Moro é ele a grande imprensa. Ele sozinho não tem sobrevida. Não tem. Ele fez um artigo, eu estudei esse artigo, eu li esse artigo de cabo a rabo, chamado, que fala da Operação Manipulite, lá na Itália, que prendeu os poderosos. É um artigo que foi publicado numa revista da SEB, em Brasília, uma revista de estudos jurídicos, e lá ele fala sobre essa operação tal, lá na Itália, que prendeu os poderosos. Então ele se inspirou muito nisso, né? Então, isso traduz o quê? Uma missão que ele sempre achou que teve, mas não é uma missão dele. Não é uma missão dele. Nesse artigo, inclusive, ele coloca o cerne principal desse artigo não é só mostrar a manipulite. O cerne principal é mostrar, o objetivo principal do artigo é que ele fala claramente, se a mídia não estiver junto com a justiça, não tem como se fazer justiça, não tem como pegar os poderosos. Então, ele fez o modo dele, e esse foi o grande pulo do gato. Isso que diferenciou também o Sérgio Moro dos outros. Aliás, o Sérgio Moro, isso aí dá até um outro livro. O Sérgio Moro é uma das pessoas que mais entende de mídia que eu conheço. Né? Ele sabe como. Ele tem o timing. A melhor coisa que ele tem, ele pode não ter o discurso dele, ele é fraco, enfim, mas ele tem o timing. Pode ver que a Operação Lava Jato, ele controlava, a Vaza Jato mostrou, ele controlava o timing da operação. Ó, não joga agora, porque agora não vai dar manchete, joga nessa hora. Né? Ele tinha lá os repórteres, os amigos dele, né, na grande imprensa, que publicavam tudo que eles passavam. Já no final da minha tese, eu lembro que teve uma entrevista lá com a Cristiane Machiavelli, que foi assessora da Lava Jato, assessora de imprensa. Ela disse assim para o Intercept, falou, ó, tudo que a gente mandava, eles davam. Então você imagina, você que é uma jornalista, a gente que estuda isso, chega um release para o jornalista, ele lê e tá bom. Da onde que veio? Veio lá da Lava Jato. Então é só publicar, né? É só isso. Aí o contraditório. Não tem. É isso. Então, assim, o Moro, o Moro, entendam bem, o Moro só sobrevive se ele tiver a imprensa do lado. E só sobrevive se tiver a Globo do lado. Principalmente a Globo. Então, a Globo vai com ele. Se a Globo não for com ele, aí ele não tem nem como ir. Sérgio Moro não tem vida própria, é como se fosse um peixe que, se você tirar do aquário, ele morre. E nas suas previsões, essa parceria deve continuar? Sim, porque a Globo está condenada a continuar com esse herói que ela criou, né? Você não pode, você cria o filho, você vai abandonar? Não, ela vai continuar. Um cara que talvez faça uma frente grande aí junto com ele, mas como ele é marqueteiro, ele sabe muito bem está pisando, eu acho que ele vai ter o Dória. O Dória é um cara que ele tem essa ambição de ser presidente, e a Globo também vê ele com uma certa simpatia. Mas entre o Moro e o Dória, olha só, o Moro prendeu o Lula. O Dória não. Quem que é herói? Sim. Entendeu? Professor Então, Tarsis. Sim. O professor Tarsis Prado Júnior, autor do livro Moro, o herói fabricado pela grande mídia. Foi muito bacana conversar com você. Acho que deu para a gente entender muito do que é construção, o que é a construção desse personagem de fato. Inclusive, se você quiser, que está nos acompanhando, quiser ter acesso a esse livro, ele está à venda na cotter.com.br, que é a Cotter Editorial, pela qual foi publicado esse livro. cotter.com.br está lá. É só você entrar e procurar pelo livro, a capa está aqui, Moro, o herói construído pela mídia, do professor Tarsis Prado Júnior. Tarsis, só agradecimentos pela participação e pela conversa aqui hoje, viu? Muito obrigada.
Obrigado, eu que agradeço o convite, estou à disposição para quaisquer outras dúvidas, se quiser chamar para falar outras vezes, estou à disposição, porque é um assunto que é um personagem que fez diferença, isso foi é isso que me motivou, é um personagem que fez diferença, a gente gostando ou não, ele fez diferença na vida do país. É um personagem que mudou uma eleição. É um personagem que, se você fosse escolher qual personagem, vários fatores fizeram com que a gente chegasse onde estamos hoje com o Bolsonaro no governo. Se você me perguntasse qual pessoa, escolha uma pessoa que literalmente fez mudar o curso. Não tenho dúvida em afirmar que foi Sérgio Moro.